se eu te dissesse que um simples copo de água na sua cozinha pode ser a mais poderosa porta mágica para atrair milagre, abundância e prosperidade para a sua vida? O que eu estou prestes a te contar mudou completamente a realidade de um homem que não tinha nada. Ele estava no fundo do poço, endividado, vivendo em condições que pareciam impossíveis de reverter. Até que descobriu um ritual antigo, silencioso, desconhecido da maioria. Um ritual tão simples que parecia até bobo, mas que funcionou. E funcionou de um jeito que ninguém conseguiria imaginar. Ele manifestou uma nova vida, e com ela, uma fortuna que mudou tudo. Foram 230 milhões de dólares na loteria. Hoje, esse homem é livre, transformado, e vive uma realidade que antes parecia inalcançável. Tudo isso começou com água, com um copo comum segurado nas mãos com intenção, e com 5 palavras específicas que ele repetia todos os dias, antes de dormir. Palavras que programavam a água, e me faziam dela um transmissor direto entre o que ele sentia e o que o universo passou a entregar. Antes de te contar quais são essas palavras e como aplicar esse ritual todas as noites, eu preciso que você faça uma coisa agora. Escreva nos comentários: minha água consagrada atrai meus desejos. Quando você faz isso, você já começa a programar sua mente para receber. Respire fundo, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que sua vibração estava esperando. O nome dele era Neil. Em 2009, ele morava no sul do país, em um trailer velho e gasto pelo tempo. Não tinha reservas nem planos. Vivia tentando manter sua família unida, vendendo o que podia, catando sucata e lutando para não ser engolido pelas dívidas. A terra ao redor havia secado. As contas médicas se acumulavam. A esperança parecia ter sumido do mapa. Durante dias, tudo que ele via era escassez. Durante noites, tudo o que sentia era medo. Mas foi exatamente no meio desse deserto, externo e interno, que algo diferente surgiu. Alguém, num encontro aparentemente sem importância, lhe falou sobre uma prática esquecida, um antigo ritual, transmitido por poucos, praticado por quase ninguém. Não era nada complicado, nada custoso, nada que exigisse mais do que o que ele já tinha. Só um copo com água, silêncio e 5 palavras. Apenas 5. Neil não tinha mais nada a perder, e talvez por isso decidiu fazer. Não por curiosidade, mas por entrega. Ele começou naquela mesma noite. Encheu um copo limpo com água pura, desligou tudo ao redor, e pela primeira vez em muito tempo, sentou-se em silêncio consigo mesmo. Com as mãos ao redor do copo, ele fechou os olhos e falou. Uma palavra, depois outra, pausadamente, respirando entre elas, sentindo o que cada uma carregava. A cada repetição, ele visualizava a água, absorvendo aquela intenção, como se estivesse imprimindo nelas a nova realidade que queria viver, como se estivesse ali diante de algo sagrado. E continuou. 1 noite, 2, 5, 10. No 20º dia, ele sentiu algo diferente. Não fora, mas dentro. Como se um campo vibracional estivesse começando a se mover. Como se algo silenciosamente estivesse se reestruturando. Ele continuou. Mesmo sem entender. Mesmo sem saber se estava fazendo certo. No 31º dia, a resposta veio. Uma sequência improvável de eventos levou Neil a registrar seus números da loteria local. E o que parecia impossível, aconteceu. Ele venceu. Milhões. Uma nova vida. Mas o que ele mesmo diz até hoje não é que ganhou dinheiro. Ele afirma que aquilo foi apenas o reflexo físico de uma realidade que já havia sido colapsada muito antes. Na água, na frequência, na repetição. E ele estava certo, porque a água não é apenas um líquido. Ela é informação viva. Ela responde à vibração. Ela amplifica o que você entrega. E talvez você já esteja entregando o tempo todo, sem perceber. O que você sente quando pega um copo de água? Você bebe apressado? Você bebe com ansiedade? Você bebe com culpa?
Você bebe esquecendo o que está vibrando? Então você está programando tudo isso. E se a água está entrando em você todos os dias carregando frequência, você entende por que a realidade continua igual? Neil entendeu, e por isso sua vida mudou. Ele fez da água um campo de manifestação, um transmissor entre desejo e criação, entre intenção e matéria. E agora, você vai aprender como fazer o mesmo. Mas antes de revelar as palavras exatas, você precisa entender por que elas funcionam e por que elas não são mágicas. Porque magia é só o nome que damos para a ciência que ainda não conseguimos explicar com lógica. A verdade é, seu corpo é feito de água. Sua vibração molda a estrutura invisível de tudo ao redor. E a palavra, quando emitida com presença, se torna comando. Não é sobre falar bonito, é sobre sentir coerência. E quando você junta uma palavra clara com uma intenção profunda, dentro de um copo de água limpa, o universo entende. Porque a água entende. Ela é a ponte. Ela é o espelho. Ela é o meio que transforma o invisível no visível. Neil não era especial. Ele não tinha acesso a segredos que você não tem. Mas ele fez algo que poucos fazem. Ele permaneceu. E é isso que o campo reconhece. A constância vibracional. Você pode até pedir uma vez, mas se você não sustenta a vibração, a resposta nunca chega. Por isso, essa prática não é sobre pedir com força, é sobre oferecer presença. A partir de agora, você vai conhecer as 5 palavras que Neil usava. Palavras simples, mas que carregam frequências específicas, frequências que sintonizam seu campo com a abundância, com a gratidão, com o amor, com a recepção e com o agora. Mas antes, lembre-se disso. Você não está apenas dizendo palavras. Você está ativando códigos vibracionais dentro da água e dentro de você. No próximo passo, você vai aprender exatamente como dizer, quando dizer e o que visualizar enquanto programa a água da sua nova realidade. Prepare-se, porque a declaração começa agora, e fique comigo até o final, pois tenho mais coisas a revelar no final desse vídeo. A água responde, e para isso você só precisa dar o comando certo, com intenção, com verdade e com presença energética. As palavras que Neil usou não foram escolhidas por acaso. Elas foram selecionadas pela vibração que carregam, pelo campo que ativam, pelo estado emocional que despertam. Cada uma delas representa uma chave, e juntas formam uma senha energética que sintoniza seu corpo e sua realidade com a frequência da criação. Aqui estão as 5 palavras: gratidão, amor, abundância, eu recebo, agora. Ditas assim, podem parecer simples demais, mas simples não significa fraco. Na verdade, as forças mais poderosas do universo se expressam na simplicidade. Vamos entender cada uma. Gratidão. A gratidão é o ímã natural do campo. Ela é a frequência do reconhecimento. Quando você vibra gratidão, você não está pedindo. Você está confirmando que já recebeu, mesmo que ainda não tenha visto. A gratidão abre, destranca, eleva. Ela comunica ao universo. Eu reconheço o valor do que já tenho. Estou preparado para mais. E a água capta isso. Amor. Não o amor condicional, comercial, limitado, mas o amor silencioso, incondicional, aquele que vibra como base da criação. O amor é a frequência que dissolve resistência. Ele suaviza a ansiedade. Ele ancora o seu campo na unidade. Quando você pronuncia amor, olhando para a água, você está colocando nela uma vibração que cura, que atrai, que harmoniza todas as camadas do ser. Abundância. Essa palavra ativa o oposto da carência. Ela comunica expansão, ela fala de transbordo. E a maioria das pessoas que buscam abundância vibram escassez sem perceber. A palavra em si é uma reprogramação. Ela envia ao campo a mensagem: eu me abro para mais, eu saio do limite, eu estou pronto. A água, quando recebe essa instrução com presença, muda de estrutura. Ela se alinha à fluidez, à fartura, à possibilidade.
Eu recebo.